Boa noite, FTU. Boa noite, noite. boa noite. Estamos de volta com mais um capítulo do nosso livro Somos Todos Filhos de Deus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, falando o caráter dos filhos de Deus, lá na página 79. Então, vamos começar a nossa leitura? Vamos. Lá na página 81 fala assim: nós vivemos em um mundo físico e Deus em um mundo espiritual. E a fé é o único canal de comunicação entre esses dois mundos. Tenho uma forte convicção de que não é a vontade de Deus que a sua manifestação fique restrita à palavra escrita. Por conta da ação do Espírito Santo nos filhos de Deus, eles têm de ser uma referência dele aqui nesse mundo. Vemos a glória de Deus em toda a natureza, nas florestas, nos campos, nas flores, nas cachoeiras, nos rios, nos lagos, nos mares, no céu, no sol, na lua, nos planetas e nas estrelas. Todos proclamam a beleza e a grandeza do Criador. Contudo, é o seu caráter que ele mais deseja expressar. Então aqui a gente vê, né? A gente consegue ver Deus na natureza. A gente consegue ver, meu Deus, que perfeição, aquele passarinho coloridinho que tem as camadas de cores. E você diz, nossa, Deus pensou nos mínimos detalhes. Mas não é só isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar qual é o caráter dele. Só que como é que a gente vai ver ele se ele é espírito? Não tem como, né? Exatamente. Mas tem. A verdade é que tem. Porque Jesus deixou o espírito dele com a gente. Então, da mesma forma que Jesus veio em forma de homem, de carne aqui nesse mundo e mostrou qual é o caráter de Deus, do Pai, ele deixou pra gente o Espírito Santo. Sim, e somente através do Espírito Santo que a gente consegue ter o caráter de Deus, né? Que a gente consegue refletir o Senhor Jesus aqui nessa terra, né? A gente lembra da natureza, que falou da natureza, a gente olha assim para o céu, meu Deus, que coisa tão linda, né, que Deus fez. Isso é um reflexo do que Deus fez. Poxa, imagina o que ele faz dentro do ser humano, dentro de nós, né? Ele coloca o espírito dele dentro de nós e a gente passa a refletir ele nas nossas atitudes, comportamento. A gente reflete Jesus, a gente reflete o caráter dele, né? E é impossível, né? Quem tem o Espírito Santo não refletir esse caráter. Então fala aqui, continuando, Deus deseja habitar o corpo humano e se manifestar por meio dele. Mas quem pode ter esse privilégio se todos pecaram? Somente aqueles que foram gerados por Deus, que receberam o poder de serem feitos seus filhos, podem ser a morada do Espírito Santo e assim manifestar o seu caráter naturalmente. É como o Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então é como a Paloma falou, quando o Espírito Santo está dentro de nós, reflete essa luz. As pessoas conseguem ver a diferença, mas a gente sabe que Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele. Criou Adão e da costela de Adão fez Eva. Então, o corpo humano é um reflexo da grandeza de Deus, que é tão complexo. Quem estuda ciências aí, faz medicina, sabe disso, né? Então, até hoje, tem coisas que o ser humano, os médicos, não conseguem entender como curar no nosso corpo. Tem doenças aí hoje que não são curadas, não tem cura, porque o ser humano não teve a capacidade ainda de combater isso. Então, nós somos a imagem de Deus, mas ele não quer só que a nossa aparência seja como ele quer principalmente o caráter, a parte de dentro. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Lá atrás, Adão e Eva, eles pecaram, então eles se corromperam. É por isso que hoje a gente nasce sem ser essa imagem de Deus, porque a gente já nasce de uma natureza pecaminosa. Mas Deus, quando a gente se coloca à disposição dele, quando a gente busca ele, quando a gente busca esse espírito, ele dá pra gente o espírito dele. E aí vem junto a imagem e o caráter. Sim. Ele deu essa oportunidade para a gente através do sacrifício, né, do Senhor Jesus. Ele deu a oportunidade de a gente ter acesso diretamente a ele, né? Então, assim, ele, como a gente já falou uma outra vez no clube também aqui, a gente lendo, ele deseja habitar mais dentro de nós do que nós de ter ele.
que é o desejo dele de fazer morada dentro da gente, e através de nós a gente ser esse instrumento, né? Sermos um instrumento nas mãos de Deus para poder refletir a imagem dele aqui nessa terra. Assim como o Senhor Jesus, aonde ele passava, ele refletia a imagem de Deus. Ele falou, quem vê a mim vê o Pai. Né? E as pessoas amavam estar com ele. Poxa, quem não ama? Que privilégio, que privilégio, né? Por que amava estar com ele? Porque ele transmitia isso, essa força, essa paz. Então, as pessoas amavam estar com Jesus por causa do comportamento dele, a forma como ele tratava as pessoas, a humildade, o exemplo dele. Ele foi um exemplo, né? Então, o Senhor Jesus também quer fazer isso dentro da gente através do Espírito Santo. Né? Vamos fazer uma pesquisa. Você já aconteceu com você, de você estar perto de alguém, e você fala, nossa, você me transmite tanta paz? Eu já tive essa experiência de alguém. A senhora já teve? Já tive, né? Poxa, olha que bacana. A pessoa consegue ver Jesus através da gente. É agradável. É agradável, né? Não é aquela pessoa assim que a gente não gosta de estar. Tem gente que a gente já sabe que a gente não gosta de estar, né? Por causa do comportamento, da forma de falar, forma de agir, às vezes julgar. Mas não, quando a gente está perto de uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela transmite leveza, paz. A gente gosta de estar com aquela pessoa, né? Ou seja, isso é refletir Jesus no nosso comportamento. E isso é em todos os lugares, né? É verdade. Mas você pode também estar exalando o oposto, né? E aí é aquela pessoa desagradável que ninguém está perto. Mas aí você pergunta, como manifestar o caráter de Deus? Como que eu mostro o caráter de Deus? Porque tem muito adolescente que a gente tem que explicar passo por passo, né? Para poder entender. A gente vai explicar. Então, a gente vai explicar. Nós temos paciência, nós vamos explicar para você. Então, o bispo fala aqui no livro, o nascido do Espírito manifesta o caráter de Deus, tanto em relação a Deus, quanto ao seu semelhante. Então, aí é uma parceria. A gente já vê que são duas pernas. O ser humano foi criado com duas pernas. Então, a pessoa, para manifestar o caráter de Deus, ela também tem que seguir com o lado espiritual e também com o lado terreno aqui nessa terra. Porque é muito fácil ser de Deus sozinho, né? Você pode ser de Deus sozinho. Não, eu sou de Deus, não falo com ninguém, estou isolado num quarto escuro, mas sou de Deus. É fácil ser de Deus sozinho. O difícil é ser de Deus entre as pessoas. Aí que é difícil, é aí que a gente é provado. Então, como que eu posso manifestar o caráter de Deus com relação a Deus? Aí fala aqui, em relação a Deus, ao exercício da fé, a oração, o jejum, a adoração e a manutenção da boa consciência, pois como diz o texto sagrado, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Por conta da paz com Deus, a pessoa naturalmente exala o bom perfume do Senhor Jesus. Então, a gente tem que primeiro ter a nossa comunhão com Deus. A gente tem que primeiro estar lá, aos pés do Senhor Jesus. Senhor, me mostra, me ensina. Muda isso em mim. Talvez você diga assim, não, eu tenho uma personalidade muito forte. Que as coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser da forma como eu quero. E quando você busca Deus, você reconhece isso. Não é que vai mudar assim no passo de mágica. É a sua natureza. Você cresceu, está até aqui com essa natureza, ela não vai embora do dia para a noite. Então, você vai lá aos pés de Jesus. Meu Deus, eu não quero mais ser essa pessoa assim, essa pessoa impulsiva, essa pessoa que age pelo coração. Eu tenho que ser mais humilde. E você vai estar ali, você vai estar exercitando sua fé, pedindo para que Deus mude isso dentro de você. E isso é constante, não é algo que você vai pedir uma vez e pum, mudou. Não, é algo que você vai fazer naturalmente. Isso é manifestar o caráter de Deus para com ele. Então você está ali reconhecendo que você, por você mesma, não está legal. Você precisa é do caráter dele. E ele vai te ensinar. Primeiro você precisa fazer isso. E aí Deus vai te moldando. E aí é isso, você vai ter a paz de Deus dentro de você. Porque mesmo que quando a gente sabe que a gente não é perfeito, mas Deus ele vem e ele consola, ele te consola, ele te dá o apoio, ele te dá essa boa consciência que fala aqui, de dizer assim, não, eu sei que eu preciso mudar, mas Deus é comigo, Deus vai me ajudar. Então não é algo que você está fazendo por conta própria, você colocou na mão de Deus. E por conta disso você tem paz. Vou falar alguma coisa disso? Sim.
E aqui fala, aqui em cima, né? A manutenção da boa consciência. Ou seja, a nossa vida, ela é uma manutenção constante, é todos os dias. Para a gente manter a nossa consciência limpa, pura, é tudo pautado na palavra de Deus, é o princípio, né? É a gente não pensar que a gente pode fazer tudo sozinho, né? Às vezes a gente, ser humano, tem esse pensamento. Não, eu consigo. Não, a gente tem que depender de Deus. Meu Deus, olha, sozinho eu sei que eu não vou conseguir, mas eu levo para o Senhor essa situação que eu estou passando, eu levo para o Senhor a forma que eu estou agindo, ou seja, você está fazendo a manutenção da sua fé, você está procurando agradar a Deus, você está procurando colocar Ele em primeiro lugar e você está mostrando para Deus que sozinho você não consegue, que é a realidade. A gente não consegue sozinho, é só com o Espírito Santo, só com Deus, que a gente consegue vencer, que a gente consegue se manter firme, que a gente consegue permanecer firme e exalar o bom perfume do Senhor Jesus, né? Então, assim, a manutenção da fé não é só um dia, é todos os dias até Jesus voltar. Até Jesus voltar. A gente vê pela manutenção das coisas em casa, né? Então, assim, se a torneira da sua pia da cozinha começar a pingar, ela precisa de uma manutenção, tem que ir lá e tem que dar uma apertadinha. Então, tudo na nossa vida, no nosso cotidiano, ele precisa de manutenção. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Então, se você cortar o seu cabelo hoje, daqui a 2, 3 meses, você vai precisar cortar o cabelo de novo. Os meninos sabem que a barba começa a crescer, né? Começa a pinicar. Se você não tirar, você vai virar daqui a um tempo um barbudo, né? O senhor barbudo já. Então, precisa de manutenção. Tudo no nosso corpo precisa de manutenção. É por isso que a gente toma banho todo dia, a gente escova o dente todo dia. Então, a nossa vida espiritual, ela depende disso também. É uma manutenção diária. E eu nem digo diária, né? Eu digo constante a todo momento, porque tem coisas que a gente age pelo impulso, depois a gente para e diz assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí o Espírito Santo vem e diz assim, porque você não vigiou. É na hora, gente, acontece hora. na hora. Então, porque você não vigiou, que se estivesse vigiando, você não teria feito isso. E aí vem assim, é verdade, errei, pequei. E aí começa de novo. Mas assim, o principal é a gente reconhecer essa necessidade, né? Sim. Continuando, né? Em relação ao semelhante, o caráter divino se revela no convívio diário, seja perdoando, seja compreendendo, seja tendo compaixão, seja ajudando, enfim. A pessoa tem um comportamento parecido com o do Senhor Jesus, como se ele estivesse agindo no lugar dela. É aquilo que a gente falou, né? Do bom exemplo que a gente transmite Jesus. Muitas vezes as pessoas manifestam um caráter fervoroso na igreja, junto aos demais irmãos. Contudo, apresentam um comportamento estranho e diferente diante dos incrédulos. Quem aqui não já viu isso acontecer, Eu já vi várias vezes. Né? Aqui é uma coisa, chega lá fora, é outra. Mas isso daqui não é o que Deus se agrada, né? Porque está mostrando algo que não é. E Deus, ele já conhece a gente, já conhece o que está dentro da gente, né? Aí aqui continuando. Ora, quem tem o caráter de Deus, o tem em qualquer lugar, independentemente das circunstâncias. A pessoa sempre vai retratar exteriormente o que ela é interiormente, não apenas na igreja, aos olhos dos irmãos da fé, mas em especial dentro da própria casa, em meio aos seus familiares. Muitos se mostram espirituais quando estão na igreja ou num ambiente de fé. Porém, quando estão em um ambiente hostil, manifestam um caráter diferente do apresentado na igreja. Ou seja, vamos resumir. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito de Deus, é essa fonte. Não consegue esconder, né? Não consegue parar de jorrar. Ou seja, o que está dentro, como o Fô falou aqui, o que está dentro reflete por fora, não tem como. O que você é por dentro, você é por fora. Não tem como você segurar. É algo que é natural, né? Não é algo forçado. Já ao contrário da pessoa que tenta mostrar algo que não é, ou seja, age na fé emotiva,
né? Isso acontece muito com idade da fé emotiva. Às vezes, é aqui clama, busca, aí dança no FTU, vem aqui dança no FTU, eu faz tudo aqui. Mas aí quando chega em casa, aí desobedece a mãe, o pai, é estressado, a gente até se assusta, né? Porque aqui tem uma paciência, mas chega em casa é estressado. Então, assim, para Deus, isso não agrada a Deus, né? Então, assim, você tem que ser uma pessoa só. Mas como que você consegue isso? Só através do Espírito Santo, tendo esse caráter que vem de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem, ele muda o nosso caráter. É notório, não tem como a pessoa ter o Espírito Santo e ser a mesma pessoa que ela era antes, né? Não tem. E eu, lendo essa parte aqui, me lembrei, né, que quando eu estava na igreja e não era convertida ainda, eu era adolescente. E aí eu ia toda bonitinha para a igreja, né, arrumadinha. E aí, porque também eu ia com a minha tia, ela não deixava eu de qualquer jeito, então ela mandava eu trocar de roupa, e com uma roupa decente. Então eu ia para a igreja e tal. E a minha tia conhecia todo mundo na igreja. E aí a gente ia, fica de pé. Ela dava aquele cutucão assim, fica de pé, vai de pé. Na hora da oração, fechava o olho, não abria o olho. Então, quem via de fora dizia assim, que bonitinho, né? E de fato era, porque as pessoas chegavam e diziam, que bom, desde cedo, desde novinha na igreja. E eu por dentro assim, quero sair daqui. Tô louca para sair daqui. E quando eu saí, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu lembro que a primeira vez eu não tinha vergonha de dizer que eu ia na igreja, até um dia que uma amiga falou para mim assim: "Você diz que você vai na igreja, mas olha como você é". A partir desse dia eu tive uma vergonha de dizer que eu era da igreja, porque eu ficava pensando assim: meu Deus, as pessoas pensam que uma pessoa da igreja é bonitinha, certinha. E eu não sou essa pessoa, então eu não vou mais dizer que eu sou da igreja. Foi naquele dia, naquele momento que eu falei, eu nunca mais vou dizer que eu vou na igreja. Não vou. E ficava indo na igreja, ia, né? Porque eu era praticamente obrigada a ir na igreja, mas eu não contava para ninguém que eu estava indo. Porque foi assim, como se fosse um choque. Só que ao invés de eu criar vergonha na cara e me converter, né? Eu passei a ter vergonha e não dizer que eu ia na igreja. Mas quando eu tomei uma decisão e decidi mudar de vida e me converter, o Espírito Santo me deu, o Espírito Santo veio sobre mim, o meu caráter mudou. Já não tinha mais nada daquilo. Então, eu era a mesma pessoa da igreja, eu era a mesma pessoa fora. Porque eu não tinha mais necessidade de mudar. Porque o vazio que eu sentia dentro de mim, que era a falta de Deus, eu tentava preencher com outras coisas antes, mas agora já não tinha mais vazio. Eu já era completa com o Espírito Santo. Então não precisava mais ficar nisso aqui, ó, nessa capa. Uma pessoa da igreja e outra pessoa fora da igreja. E não é isso que Deus quer da gente. Você tem que ser uma pessoa só. Então, se você diz assim, não, eu sou da igreja, estou indo lá, estou na fé, mas se você fora da igreja, você é outra pessoa, fique alerta, porque o caráter de Deus não está com você. Então, olha aqui, o Senhor Jesus fala assim, o Senhor Jesus adverte que se a nossa justiça não exceder a dos hipócritas, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. A justiça a que se refere o texto bíblico trata do comportamento puro, correto, íntegro e sincero. Talvez pelo fato de você ser da igreja, você conhecer a verdade, você costuma julgar as outras pessoas. Não, aquela pessoa ali é muito mentirosa e tal. Eu não sou mentiroso. Não, eu não tenho o Espírito Santo ainda, mas eu não sou mentiroso. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você está sendo igual aos fariseus da época de Jesus, julgando as outras pessoas. E se você não for uma pessoa pura, reta, íntegra, você não vai alcançar o reino dos céus. E isso só vem com o caráter de Deus dentro da gente. Exatamente. Esse é o segredo, né? Então, por hoje, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!